Durante as manifestações, eu publiquei um texto intitulado Aquilo que se vê e aquilo que não se vê, onde basicamente faço um contraste entre as consequências visíveis e imediatas do evento, naquele caso as manifestações, e as consequências invisíveis e tardias do mesmo evento. A inspiração para aquele texto veio do livro intitulado O que se vê e o que não se vê, do economista Frédéric Bastiat. Eu não li o livro, apenas vi um vídeo no YouTube falando sobre a ideia central do livro e achei muito interessante. Enfim, eu trago este assunto à tona por conta da recente notícia que chamou a atenção para uma destas consequências invisíveis e tardias do evento da fraude das eleições passadas, se quisermos uma resposta mais recente, ou da corrupção crônica no nosso país, se quisermos uma resposta mais antiga, mais profunda. Para mim, e eu acho que para a maioria de nós, a ideia de que Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo não parece certa. A ficha ainda não caiu para a maioria de nós. Como assim Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo? E a Somália? Nós crescemos escutando que não podíamos deitar comida fora porque há crianças a passarem fome na Somália. Eu ainda tenho isso na minha mente. E o Haiti, lembro-me que fizeram até uma música com vários artistas em 2010 para o Haiti, de tanta ajuda que estavam a precisar. Então querem me dizer que hoje nós estamos pior que eles? A República Centro-Africana, o Chad, o Malawi. Há uma guerra a decorrer neste momento no Sudão do Sul, enquanto falamos. Será que somos mais pobres que esses países todos? Alguns ainda em estado de negação contestam o veredito do Banco Mundial e trazem a questão o nosso gás natural, os recursos minerais, o rubi, mas alguns outros conseguem ver os fatores que colocam Moçambique como o segundo país mais pobre do mundo. Se prestarmos atenção e olharmos ao nosso redor com cuidado, eu acho que nós conseguimos ver essa realidade e conseguimos ver também os eventos que causam esta realidade. Nós deitamos lixo na rua, na estrada, isso leva a canais de esgoto entupidos, o que leva a inundações na cidade sempre que chove. É óbvio, né? Nós não fazemos planeamento urbano, construímos casas de construção precária em locais impróprios e quando há chuvas intensas, as pessoas ficam desalojadas e deslocadas. Nós desviamos o dinheiro de impostos, que na prática se traduz em hospitais não construídos, medicamentos e equipamento médico não adquiridos, em salários dos médicos não pagos, o que por sua vez se traduz na morte de pacientes por conta de mau atendimento e em pedidos de ajuda nas redes sociais de pessoas que buscam assistência médica fora do país, porque aqui nós não temos. Eu costumo dizer em tom de brincadeira que nós pobres não podemos nos dar o luxo de ficarmos doentes aqui em Moça. Nós não temos aonde recorrer a não ser o WhatsApp. O nosso seguro de saúde é o status do WhatsApp. Então, se prestarmos atenção, nós podemos ver claramente a pobreza ao nosso redor. São estradas esburacadas, que se traduzem em horas de trabalho perdidas diariamente. São pagamentos online encerrados, que se traduzem em menos comércio, em menos oportunidades de negócio para uma juventude já desempregada. A corrupção nas instituições públicas se solidifica ainda mais porque os incentivos estão exatamente em continuar a praticar a corrupção. Existe também o colapso ético e moral da nossa sociedade, sobre o qual se fala pouco, mas existe e traduz-se em mais crime, menos justiça. Mulheres são constantemente violadas e assassinadas, empresários raptados, as pessoas são assaltadas, são roubadas e a justiça não faz justiça. Este colapso se traduz também em coisas menores, como os jovens não cedendo assento aos mais velhos, os homens não cedendo às mulheres, os automobilistas conduzindo na contramão, conduzindo sobre os passeios, sobre as rotundas, não respeitando os peões e os peões, por sua vez, não respeitando os automobilistas quando atravessam a estrada, quando e onde lhes apetece. Ou seja, aqui cada um faz o que parece certo aos seus olhos. Então, Moçambique tem segundo país mais pobre do mundo estampado por todo lado, se abrirmos os olhos para ver. Mas ok, já falamos sobre o problema, falemos agora um pouco sobre as possíveis soluções. Existem, pelo menos no meu círculo de amigos, 2 campos de pensamento sobre como resolvemos o problema de Moçambique. O primeiro podemos chamar de abordagem de baixo para cima, onde procuramos mudar o comportamento de uma geração e mudando essa geração mudamos a sociedade inteira e consequentemente os líderes desta sociedade, uma vez que os líderes da sociedade são uma amostra da sociedade. A segunda abordagem é a abordagem de cima para baixo. Aqui nós começamos com a liderança, mudamos os líderes e os líderes, porque têm o poder e recursos, forçam a mudança para baixo, para o resto da sociedade. Levemos a questão do lixo, por exemplo. Algumas semanas estive a conversar com o meu primo Zuneide sobre esta questão e a solução inicial dele foi exatamente a abordagem de baixo para cima. Ou seja, uma vez que este é um problema comportamental, nós precisamos mudar o comportamento das pessoas para que elas deixem de deitar o lixo na rua e ensinem os seus filhos a não deitarem o lixo na rua. O que faz
faz sentido, porque somente se realmente mudarmos a forma de pensar das pessoas em relação ao lixo é que teremos resultados reais e duradouros. As pessoas precisam fazer esta conexão entre a garrafa de Froze que lançam pela janela do chapa e as inundações, né? Para que no mínimo tenham remorso em deitar lixo na rua. Perfeito. O problema desta abordagem é que não basta ensinar as pessoas a não deitar o lixo na rua para que tenhamos uma sociedade onde as pessoas não deitam lixo na rua. Mesmo sabendo que é errado deitar lixo na rua, se as pessoas caminham por 30 minutos e não encontram um local próprio para deitar o lixo, elas eventualmente irão ceder e deitar o lixo na rua. Nós precisamos garantir que haverá latas de lixo suficientes por toda a cidade onde as pessoas possam deitar o lixo. E adivinha quem tem o poder e os recursos para garantir isso? Exatamente, os líderes. Por isso alguns preferem a abordagem de cima para baixo, onde nós só, entre aspas, precisamos mudar os líderes, né? O problema óbvio desta abordagem é que se os líderes amarem o poder acima de tudo o resto, eles estarão dispostos a fazer de tudo para continuarem na liderança. E foi exatamente o que testemunhamos durante as manifestações. De um lado o povo buscando uma mudança de cima para baixo e do outro a liderança fazendo de tudo para continuar no poder. Muita gente morreu, o plano falhou e agora nos toca assistir às consequências invisíveis e tardias deste evento que coloca Moçambique hoje como o segundo país mais pobre do mundo, sem que possamos fazer muita coisa para impedir. Isso me faz lembrar o filme Avengers Endgame, onde os Vingadores perdem para o Thanos e têm de ver as pessoas que amam se desintegrarem sem poderem fazer nada a respeito. Espero que eventualmente nós possamos vencer o nosso Thanos. É verdade que não temos como voltar no tempo e escolher uma realidade alternativa na qual saímos vencedores, mas se calhar as próximas eleições sejam o nosso voltar no tempo. Ou se calhar existe uma terceira abordagem que nós estamos a considerar. Enfim, eu não sei. O que é que vocês acham?